Turminha, hoje é dia 11, sexta-feira, e teremos aula de ciências. Iremos fazer a aula do dia 9, tá? Vocês irão usar o caderno e o livro. Comecem fazendo o cabeçalho no caderno e depois abram o livro na página 47. Vamos falar sobre invertebrados aquáticos. Nós já vimos que os animais vertebrados são aqueles que possuem ossos, que têm crânio, coluna vertebral, tá? Agora, os que não possuem ossos, como crânio e coluna vertebral, são chamados de animais invertebrados. Então, nós conhecemos já os insetos sociais, tá? Como as abelhas, as formigas, os cupins, né? Que vivem em comunidade. Vimos os invertebrados microscópicos, né? Que são aqueles animais que nós não podemos ver a olho nu, né? Precisamos de um telescópio para poder enxergar eles melhor. E hoje vamos ver os invertebrados aquáticos na página 47. Então vamos lá. Animais que não têm ossos, como crânio e coluna vertebral, são chamados de invertebrados. Muitos invertebrados são aquáticos. Alguns vivem na água doce de rios, lagos, represas e lagoas. Também existem os que vivem na água salgada de mares e oceanos. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Na água doce, então, primeiro, vamos falar dos invertebrados que vivem na água doce. Muitos invertebrados vivem dentro da água quando filhotes e, depois de adultos, passam a viver fora dela. É o caso do mosquito que transmite a dengue. Outros invertebrados vivem sempre imersos na água, como alguns caramujos e camarões. Então, aqui nós temos a imagem de um caramujo, desculpa, de um caramujo, tá? Esse aqui é um caramujo Neritinas zebra, tá? Ele é todo listradinho, que nem uma zebra, tá vendo? E eles costumam ser encontrados em lagos e represas. E aqui nós temos um camarão da Malásia. Ele vive na água doce e pode ser criado em cativeiro. Agora vamos continuar a leitura. E há aqueles, como pequenos mosquitos e algumas aranhas, que conseguem se locomover na superfície da água sem afundar. Isso acontece porque na superfície da água parada existe uma fina camada capaz de sustentar esses animais. Essa aqui é uma aranha pescadora e ela aqui está sobre a água, sobre a superfície da água. Agora vocês irão responder no caderno. Você já observou animais invertebrados em um rio, lago ou represa? Em caso afirmativo, como eles eram? Converse com alguém da sua casa, da sua família, se você já viu algum animal invertebrado em um rio, em uma lagoa ou em alguma represa, e descreva, se você já tiver visto, você vai descrever como eles eram, tá bom? No caderno. Depois vamos para a página 48. Agora aqui na página 48, iremos falar dos animais invertebrados na água salgada. Em mares e oceanos, vivem milhares de invertebrados, muitos diferentes entre si. Alguns deles não se locomovem e vivem presos em rochas, por exemplo. Outros apresentam diferentes formas de locomoção. Vejamos alguns casos a seguir. As esponjas são animais que não se locomovem. Elas obtêm alimento da água que circula em seu corpo. A água entra na esponja por diversos furos distribuídos por todo o corpo e sai por uma abertura superior. As anêmonas do mar quase não se movem. Elas usam
os tentáculos que tem ao redor da boca para capturar pequenos peixes e outros animais para se alimentar. Então aqui, ó, nós temos a imagem de anêmonas no mar. Elas usam essa parte aqui, ó, que parece um monte de pelinho, são os tentáculos. E a boca dela tá aqui, ó. Tá? Então ela usa esses tentáculos para capturar o alimento e levar para a boca. E aqui é a esponja, tá? Então elas ficam presas nas pedras, que nem tá aqui, ó, nas rochas no fundo do mar, e ela se alimenta por meio da água, da movimentação da água dentro do seu corpo, né? A água aqui dentro do corpo dela tá cheia de água, né? Porque ela tá no fundo do mar e ela se alimenta dessa água. Polvos e lulas também são invertebrados marinhos. Eles usam tentáculos para se mover e capturar pequenos animais na alimentação. Nos polvos, os tentáculos são chamados de braços e têm ventosas. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um polvo. Essas bolinhas aqui são as ventosas, tá? A ventosa é uma estrutura arredondada com bordas que funciona como um adesivo, ela gruda, tá? Em uma parte central que tem capacidade de se encolher, causando o efeito de sugar. Assim, as ventosas permitem que os tentáculos grudem em outros animais e em várias superfícies, tá? Então, eles grudam nos animais, nos alimentos, e também eles podem grudar em superfícies, tá? Agora a página 49, ó. Como é possível andar sobre a água? Como alguns insetos conseguem caminhar sobre a água? Nessa atividade, vamos ver como isso ocorre. Vocês irão fazer essa experiência em casa, de um copo plástico com água, lápis, régua, tesoura e folha de papel alumínio. Tá? Então, vocês vão, ó, com a ajuda do papai ou da mamãe, vão fazer um retângulo, que nem aqui o da foto, tá? Vão pedir ajuda de um adulto, de um responsável. Daí vai cortar o retângulo com a tesoura, dobrar o retângulo 4 vezes, como mostra as figuras aqui, ó. Você vai cortar ele assim primeiro. Depois vai dobrar mais uma vez, que ele vai ficar dobrado em duas. Depois vai dobrar mais uma vez, que ele vai ficar desse tamanho. E depois mais uma vez, tá? Vai colocar a tira dobrada sobre a água no copo e observar, tá? Daí você vai pressionar de leve o papel alumínio com a ponta do lápis e soltar. Vai fazer isso várias vezes, tá? Observe o que acontece com a água em contato com a tira de alumínio. Eu quero que vocês respondam as questões e me mandem foto dessa experiência, tá bom? Mandem foto, mandem áudio falando o que vocês acharam, ok? Peguem o domingo, que está todo mundo em casa para fazer, tá? Façam essa experiência e mandem para a Pro. Tá? Essa é a nossa atividade de hoje, turminha. Não esqueçam de fazer a experiência no final de semana, tá? Beijos, um bom final de semana para todos e até segunda-feira.